Técnicas de produção plantio da banana. O primeiro passo é fazer a correção do solo. O solo deve ser corrigido principalmente com relação à sua acidez. De acordo com a análise de solo, nós vamos fazer a aplicação, corrigir esse solo, aplicando o calcário e incorporando ele em toda a área. Essa técnica é realizada principalmente porque a bananeira é uma planta que extrai muito potássio. E para que ela execute isso com perfeição, é necessário que haja correção, principalmente dos cálios. Então nós vamos oferecer, através do calcário para a planta, cálcio e magnésio. Após feita a correção a lanço, nós fazemos o plantio, então, que pode ser feito em sulcos ou em covas. Em áreas mecanizáveis, o preparo do solo para o plantio das mudas deve ser realizado em sulcos. Nessas áreas, a aplicação do calcário para a correção do solo deve ser feita a lanço e incorporada ao solo no mínimo 30 dias antes do plantio. Em áreas não mecanizáveis, as covas devem ser abertas manualmente e, nesse caso, a calagem deve ser feita em cada cova, também no mínimo com 30 dias antes do plantio. As dimensões da cova podem ser de 40 centímetros por 40 centímetros e 40 centímetros de profundidade. Para o cultivo da bananeira, recomenda-se o uso de calcário dolomítico, que contém cálcio e magnésio, evitando assim o desequilíbrio entre os cátions, cálcio, magnésio e potássio. Essa diferença de aplicar o calcário um mês antes, porque nós vamos aplicar o fósforo, é porque se nós aplicarmos calcário junto com o fósforo, pode ocorrer uma imobilização do fósforo, então a planta não vai aproveitar bem. Então, na hora do plantio, daí nós vamos aplicar então fósforo e esterco. O esterco, né, a bananeira também responde bem à adubação orgânica. Então, por favor, agora o Éder e o Carlão vão demonstrar como nós aplicamos o fósforo. Um adubo fosfatado, em torno de 300 gramas, e cerca de 18 litros de esterco de curral bem curtido. Mistura-se bem. E nós vamos utilizar dois tipos de mudas. Os dois tipos de mudas mais comumente utilizados. Ou seja, o tipo rizoma, que são brotações laterais, e o tipo de biotecnologia, que é feito em laboratório. Nós vamos demonstrar agora o plantio de bananeira executado com mudas de rizoma. Na verdade, o plantio da bananeira, nós levamos para o campo gemas. Então nós vamos ter a gema apical de crescimento, que está dentro do rizoma, e essas gemas laterais. Todas podem brotar. Se brotarem, cada planta, embora esteja dentro do mesmo rizoma, cada planta vai formar uma bananeira independente. Nós vamos colocar a muda e cobri-la até mais ou menos 5 centímetros de altura de terra. Agora faz a bacia, né? E mesmo o solo estando úmido, como vocês podem ter visto aqui, que choveu recentemente, sempre é interessante se colocar água, porque no preparo de cova às vezes vão ficar bolsões de ar e essa água, né, essa irrigação, ela vai assentar bem a terra. Plantio de mudas de laboratório. Então agora nós fazemos, né, abrimos uma pequena parte da cova, por favor, e colocamos aqui aqui um pouco menos, nessa altura, nós vamos colocar isso aqui, o colo da planta, no mesmo nível do solo. Daí tá bom.